Amém, igreja? Boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém, glória a Deus. Gente, hoje a gente teve um encontro, uma feijoada, o nosso terceiro Juntos à Mesa. Foi uma bênção, amém? Você que estava lá, né, certamente saiu muito bem abastecido daquele lugar em todos os sentidos, amém? Eu quero aqui também já deixar a minha gratidão, a minha expressão de amor a todos aqueles que abraçaram, que se gastaram e se deixaram gastar, né? Eu estou passando por um momento delicado e precisei ficar um pouco de repouso e eu não coloquei a minha mão em nada. Só separei as minhas roupas de mesa, né, dei algumas orientações lá, mas aqui, ó, tem uma igreja, tem uma família, tem obreiros, tem servos que abraçaram e fizeram aquilo com muito amor e excelência. E todos que estiveram lá puderam provar disso. Então fica aqui o meu abraço, a minha gratidão, a minha honra à vida de vocês. Amém, glória a Deus. E obrigado por vocês que entenderam também e se estiveram lá conosco, participando, a presença de cada um importa. Amém? Queridos, nós estamos no mês de agosto, estamos aprendendo sobre uma virtude muito importante, como o pastor falou aqui. Estamos aprendendo sobre o respeito, amém? E a definição que eu trouxe de respeito, que é aquilo que também está sendo trabalhado lá na Kids com as crianças, porque nós trabalhamos em conjunto. Quem é família, né, que tem filhos lá na Kids, os seus filhos também estão sendo ministrados lá, da mesma forma que você está sendo ministrado aqui. As nossas crianças não ficam lá simplesmente entretidas brincando. Não, elas estão sendo ministradas naquele lugar. E a definição de respeito é honrar as pessoas e as coisas que Deus criou. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, por gentileza, em Romanos 12. É um verso, um texto que eu já li no primeiro culto que eu ministrei aqui sobre esse assunto, sobre essa virtude. E que várias pessoas, inclusive, falaram a respeito de como que foram tocadas com esse versículo. Se você não ouviu a ministração do primeiro domingo, a gente teve um problema técnico na live. E a imagem saiu fora, a gente ficou sem imagem, mas o áudio está salvo lá. E eu convido a todos vocês a ouvirem aquela ministração. Hoje eu vou meio que dar uma sequência naquilo que foi ministrado. E é importante demais que você pegue todo esse contexto. Eu falei para o pastor, eu queria uns 2 meses, só eu ministrando. Egoísta, sozinha. Porque tem tanta coisa à luz da palavra de Deus para nós aprendermos, meus irmãos, sobre esse assunto. E sabe, muitas coisas nós não aprendemos na nossa casa. Muitas coisas nós não viemos de casa, a gente não aprendeu. E a gente precisa ser ensinado, a gente precisa aprender. Então, nós somos muito privilegiados por ter acesso à palavra de Deus, por ter ensino à luz da palavra de Deus, para que nós possamos viver de acordo com a vontade dele. Amém? Você já está lá em Romanos 12, 9? Amém? Igreja, eu vou pedir para vocês me ajudar a pregar, amém? Vocês vão me ajudar? Amém, e glória a Deus, e aleluia, está liberado, amém? Eu sei que a maioria comeram uma feijoada, que o negócio aí está pesado, mas assim como vocês, eu também estou aqui. Firme e forte, amém, irmãos? Então vem comigo, amém? Diz assim, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amém? Este é o versículo base desse tema que nós estamos estudando. E no primeiro culto eu expliquei profundamente sobre ele. Eu não vou me ater nele agora, porque já está lá, você pode ouvir no YouTube. Mas eu quero dar sequência então. No domingo passado, o pastor ministrou aqui sobre
respeito e falou que o respeito tem se esvaído da nossa sociedade. E por que que isso tem acontecido? Isso tem acontecido por causa do ambiente que nós estamos convivendo. Todo mundo sabe aqui que nós nos tornamos produto do meio, amém? Aonde nós estamos inseridos vai determinar se nós vamos florescer ou se nós vamos murchar. No primeiro culto, eu falei sobre os desenhos animados que adentram as nossas casas, trazendo ensinamentos diabólicos e que muitas vezes nós achamos graça. Muitas vezes nós achamos aquilo normal. Como eu falei, nós assistimos Chaves e damos gargalhada daquela situação toda onde uma mulher bate num homem, aonde uma criança ela apanha de um homem. Várias coisas acontecem ali, deturpando valores, princípios, e nós olhamos para isso e achamos graça disso. Permitimos que isso entre na nossa casa e eduque as nossas crianças. E muitos de nós, que hoje estamos aqui sendo pais, fomos educados por esse tipo de desenho, por esse tipo de fala. Falei também da Peppa Pig, que chama seu papai de bobinho. E aí hoje a gente vê muitas crianças sendo desrespeitosas com pais, com avós, com lideranças. Por quê? Porque os pais, ao invés de sentar à mesa e colocar o pai a comida na boca da criança, quem coloca a comida na boca da criança é o desenho animado. É a galinha pintadinha, é a Peppa. Aquele que te alimenta te governa. Quem tem te alimentado? Para o que você olha? Como o pastor falou, o que nós contemplamos? O que estamos contemplando? Nós estamos contemplando as coisas que Deus fez? Ou estamos contemplando as coisas que o inimigo tem sutilmente adentrado nas nossas casas? O coração humano, ele foi projetado para crescer num ambiente onde ele precisa ser cercado por amor e paz. E quando ele é cercado por amor e paz, ele floresce. No entanto, não é isso que aconteceu ou que acontece com a maioria de nós. Grande parte das pessoas crescem numa cultura de desonra. Hoje eu vou falar sobre isso, sobre desonra. Aonde há desonra, não há crescimento. Há enfraquecimento. Um exemplo é o Chaves. Todo mundo aqui conhece. Vocês acham que se ele continuar morando, né, entrando no desenho, se ele continuar morando naquela vila, aonde ele é desonrado por todas as pessoas, que tipo de adulto ele será? Vocês acham que ele vai empreender, crescer, florescer? Ou ele vai passar o resto da sua vida chorando dentro daquele barril? Porque ali, ninguém honra aquele menino. Ninguém vê realmente quem ele é. As pessoas o tratam pela condição que ele está. Abandonado, mendigo, não tem ninguém por ele. Leva a culpa de tudo. Muitos de nós crescemos e muitas vezes ainda estamos inseridos, sem nos dar conta, em ambientes como esse. Ambientes hostil, ambientes de desonra. E aonde há desonra, não há crescimento. Muitas vezes, nós cultivamos nos nossos relacionamentos, nos lares, muitos de nós podem ter crescido em lares aonde receberam palavras malditas. Desorganizada essa menina, relaxada, ele não sabe fazer nada direito, começa tudo e não termina nada, bagunceiro, que danado esse menino. Palavras que
distorceram a sua identidade. Quem realmente você é em Cristo Jesus. E o que você foi criado para ser. Esse ambiente de desonra, esse ambiente hostil, mata tudo aquilo que tem potencial para crescer. Muitas vezes, as mães, por ignorância, acabam dizendo, é tímida, é tímido. Às vezes a gente até quer defender os nossos filhos e acabamos colocando rótulos neles que não pertencem a eles. Amém? Vocês estão comigo? Cadê os amém? Cadê, meu povo? Amém? Deus está nos chamando para fazer frente a essa cultura maldita que está agindo na nossa nação. Nós, como brasileiros, a nossa nação tem por cultura essa desonra. Mas hoje aqui o Senhor vai quebrar no nosso meio. E o exemplo disso, né? Não vou nem botar as mulheres, porque nas mulheres não existe isso, porque se acontecer isso, dá morte. Ah, dá. Mas os homens, como que eles tratam os amigos que eles amam? Quando eles vêm de longe, o que eles dizem? Ah, o careca, né? Cadê o nosso irmão, né? A pessoa tem tudo, só falta o cabelo, né? O que as pessoas dizem? O que rotulam ela? De careca. Ah, é o barrigudo, é o mané. Não é assim? E dizem que amam. Bah, meu amigo pra caramba, esse cara, gente boa pra caramba. Isso é um DNA que está na nossa cultura brasileira de desonra. E não me diga, nada a ver, pastora, brincadeira isso daí. Sempre foi assim desde criança. Nada a ver, a gente chama assim e está tudo bem, não tem problema. Não mesmo. Não é verdade. Eu já ouvi pessoas dizendo, tem que tratar assim. Eu falo com meus filhos assim, porque eu tenho que treinar eles para a vida. Porque quando eles crescerem, o mundo vai tratar eles com essas palavras. Então eu já digo agora, chamo ela de feia, para ela ser treinada. Me desculpe, mas eu nunca vi Jesus usar dessa metodologia. Na luz da palavra de Deus, eu nunca vi Jesus usar de zombaria para fazer alguém crescer. Para fazer alguém ser maduro, ser firme, ser forte. Muito pelo contrário. Em todo o evangelho, eu vejo Jesus encorajando as pessoas. Chamando as pessoas por aquilo que ele vê, pelo potencial que ele sabe que elas têm. Eu quero que você abra comigo em Provérbios 22. Você está comigo, amém? Não deixa o irmão dormir aí do lado. Se você vê que ele cochilou, cutuca ele. Amém? Provérbios 22 é o verso 10. 10 e 11. Você está lá? Amém, misericórdia? Diz assim: quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Verso 11. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância, será amigo do rei. Amém? Para quem é mais antigo aqui, sabe que aqui, nesse meio, rondou por muito tempo um espírito de zombaria. E para a glória de Deus, não existe mais entre nós esse espírito de zombaria. Porque quando as pessoas entram aqui, elas não têm que ser chamadas pelo seu pecado, ou pelo seu defeito, ou pelo seu rótulo.
Nós temos aqui um ambiente de vida. E a palavra de Deus diz: morte e vida estão no poder da língua. Então, tudo aquilo que você fala, aquilo que você profere, tem poder de vir à existência. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. A forma que você trata aquele que você chama de irmão. Cuidado com o que sai da sua boca. A sua boca, as suas palavras têm autoridade. E tudo aquilo que você declara pode se tornar verdade. Amém? Você conhece Rubinho Barrichello? Conhece? Então, o Rubinho Barrichello, ele é um dos pilotos mais experientes da Fórmula 1. Ele participou de 1993 a 2011, todos os anos da corrida de Fórmula 1. E a corrida de Fórmula 1 é uma corrida onde participa apenas somente os 20 melhores corredores do mundo todo. Você sabia disso? Alguns sim, muitos não, né? Como que a maioria das pessoas conhece o Rubinho? Marcha lenta. Por memes, né? O atrasado. Hoje eu perguntei, já estava com a palavra pronta, aí eu perguntei para o meu marido, eu disse: amor, o que você conhece do Rubinho? Ele riu. Ele soltou uma gaitada na hora, né, amor? E aí ele disse assim: é o segundo lugar. Aí eu disse: sério? Me conte mais. Ele assim: ele é o segundo, mas ele era o primeiro. Ele se tornou, ele se permitiu ser o segundo. Eu disse: como assim? Aí ele me contou, né, que até uma vez ele gostava de assistir corrida de Fórmula 1 e parou de assistir por conta de algo que ele viu. O Rubinho estava ali, a 100 metros da chegada. Ia ser o campeão da corrida. Mas ele freou. Ele freou para que o companheiro dele, o Schumacher, piloto da mesma equipe, viesse e passasse à frente dele e fosse o vitorioso. Eu disse: meu Deus, que tremendo. Porque é sobre isso que o Senhor vai falar aqui conosco. É sobre nós não buscarmos somente os nossos próprios interesses. Aí eu disse: mas por quê que ele fez isso? Ele disse: porque ele precisava cooperar para que a equipe fosse vencedora. Porque a equipe queria que houvesse um campeão. E se ele passasse o Schumacher, que era o companheiro dele de equipe, não seria o campeão da temporada. Amém, gente? Os homens aí me ajudam, é isso? Aprendi? E ele não buscou a glória para si, mas ele aceitou ser humilhado e ficar em segundo lugar para que na sua equipe houvesse um vencedor. E aí? As pessoas, por ele ter essa atitude de honra, de respeito e de comprometimento com a sua equipe, elas acham que isso é motivo para desonrá-lo. Ele, ainda que em segundo, estava entre os 20 melhores do mundo. E muitos que estão rindo dele, zombando dele, mal sabem dirigir um carro. Não é? A zombaria, meus irmãos, é uma cultura de desonra instalada na nossa nação. Você percebe? Nas conversas. Gente, e eu digo isso porque até aqui na igreja, nós já vivemos isso.
nas escolas, em vários lugares. Porque se na igreja nós já vivemos isso, quem dirá em outros lugares? Mas o Senhor está nos chamando, está nos convocando para fazer a diferença, amém? Romanos 12:2 vai dizer o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Então nós não vamos nos amoldar ao padrão, à cultura de desonra desse mundo. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidadania é dos céus. Nós somos cidadãos dos céus, somos embaixadores de Cristo, é o que diz em 2 Coríntios 5:20. Como cidadãos dos céus, nós representamos uma outra pátria, uma outra nação. Estamos aqui, meu irmão, minha irmã, como embaixador. Você sabe o que é o embaixador? É alguém que está em outra nação representando a sua nação. E aonde essa pessoa está? Se um brasileiro estiver nos Estados Unidos, representando os Estados Unidos, as leis que operam aonde ele está, não é dos Estados Unidos, é do Brasil. Sendo assim, você e eu, embaixadores de Cristo, as leis que operam aonde nós estamos, não é a deste mundo, mas é a do céu. Amém? Então, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, por onde você vai, no seu comércio, não é as leis deste mundo que operam no sentido espiritual. Não são. É aquilo que você tem por entendimento da palavra de Deus. É aquilo que você já entendeu, já acessou e usa a sua boca para ali estabelecer o reino de Deus. As suas atitudes, o seu modo de viver vão fazer a diferença aonde você está como embaixador e embaixadora do reino de Deus. Amém? Nós vamos ser boca de Deus, meu povo. A cultura da honra, ela é o caminho para que as pessoas vivam tudo o que Deus criou para serem. Mas a pergunta é, o que é honra? Honra é dignificar, engrandecer, enobrecer, exaltar o valor de algo ou de alguém. Vá comigo ali em Filipenses, no capítulo 2. Vamos abrir e ler a Bíblia, amém, meu povo? Que bênção ler a palavra, né? Nós temos acesso a esse manual maravilhoso que é a palavra de Deus para nós. Filipenses 2, eu vou ler o verso 3 e 4. Amém, misericórdia? Amém? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vocês conseguiram ver o Rubinho aqui? Hein? Amém? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tem uma versão que é na NTLH que diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Essa é a mentalidade que Jesus vem trazer para nós. Essa é a mentalidade do céu. Mas a pergunta é, qual é a nossa motivação desde a hora que nós acordamos da cama?
que nós levantamos da cama. Tudo que nós fazemos, em grande parte do nosso dia e do nosso tempo, é interesse pessoal. É vaidade. Nós trabalhamos, como o pastor disse, nós pensamos no que nós vamos comer. O que eu vou comprar. Para onde eu vou viajar. O que eu vou fazer com o meu dinheiro. Que casa eu vou construir. Que decoração eu vou comprar. Que investimento eu vou fazer. A maior parte do tempo, nós vivemos para nós mesmos. E a música que foi cantada aqui, eu digo, meu Deus, o Senhor sabe, né? O Espírito é o mesmo. E a música diz, perdão por viver só para mim mesmo. Nós cantamos aqui, você pediu perdão? Você cantou essa música? Mas você cantou com entendimento? E nós temos cantado e mudado? Nós precisamos nos dar conta daquilo que cantamos, daquilo que falamos, para não falar da boca para fora, para não fazer votos tolos. A palavra de Deus diz, cuidado com os votos. Se você não vai cumprir, não prometa, não diga. Cuidado. A mentalidade que Cristo veio trazer para nós é essa, depois do ponto e vírgula. Mas, do verso 3, humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ponto 1, para nós vivermos uma cultura de honra aonde nós estamos, é ser humilde. E o que é humildade? Humildade é a capacidade de esquecer de si mesmo. Muitos pensam que humildade é pensar menos de si. Ai, como eu sou coitadinho. Ai, não tenho nada. Ai, nem sei falar direito. Isso é baixa autoestima. Isso é ferida. Isso é vitimismo. Ai, não consigo. Ai, não posso. Ai, não sou tão bom assim. Recebe um elogio. Ai, não, nem sei fazer. Ai, tá com uma roupa bonita. Ai, comprei no camelô, paguei. Ninguém perguntou o preço. Recebe o elogio. Isso não é humildade. Não é. Isso é falsa humildade. Ou às vezes as pessoas associam a humildade também à pobreza. Ah, pessoas que vivem numa situação carente, que não tem recursos. Nossa, que pessoa humilde. Não é, gente. Tem muita gente que, como eu falei aqui outro dia, não tem um tapete para dar um ataque, mas está com orgulho aqui em cima. Não aceita ajuda. É soberbo. Não reconhece as suas limitações. Não é humildade. Pobreza não é humildade. Sabe o que é humildade? Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Olha só o que Jesus dizia. O pastor até citou esse versículo aqui hoje. Jesus dizia assim, ó, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Ele disse que ele era manso e humilde de coração. Mas olha o que mais ele andava dizendo. Ele andava por todo lugar dizendo assim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o Filho de Deus, eu sou maior que Moisés, eu sou maior que Elias, eu sou maior que o templo, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Uau! Como que alguém que fala isso de si mesmo é humilde? Não é mesmo? Se você olhar para essas falas, você pode pensar assim, nossa, que arrogante. E era justamente o que os fariseus, os religiosos da lei pensavam de Jesus. Quem ele pensa que é para dizer que é o Filho de Deus? Era aqueles que estavam soberbos, que estavam com o coração endurecido, pensavam dele.
Quem ele pensa que é? Vamos matá-lo. Ele está profanando o nome do Senhor. Mas sabe o que dizia? O que testifica que Jesus era humilde? Não era exatamente o que ele dizia, mas foi o que ele fez. Ele não pensava em si. Ele passou o tempo todo aqui nessa terra pensando em mim e em você, em nós. A questão é que ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou da sua glória. E ele pensou em mim e em você. Eu vou dizer de novo. Ele pensou em mim e em você. Amém? Aleluia, Jesus. Abra comigo ali. Você já está ali? Filipenses 2, vamos ler a partir do verso 5. Diz assim, ó. Seja a atitude de vocês, você está lá, amém? Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Verso 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém. Ele se esvaziou da sua glória, ele obedeceu, ele se humilhou por amor a nós. Ele nunca usou o seu poder a seu próprio favor. Quando ele estava lá no deserto para ser tentado, 40 dias em jejum, o diabo chegou e disse: se tu és o filho de Deus, né? Pondo à prova a sua identidade. Se tu és, transforma essas pedras em pães. Era legítimo, não era? Ele não multiplicou 5 pães, não alimentou uma multidão? Ele tinha ou não tinha poder para isso? Tinha, mas ele nunca usou o seu poder para benefício próprio. Muito pelo contrário. Em toda a caminhada nós vimos Jesus usando o seu poder para servir as pessoas. Para curar, para libertar, para salvar, para mudar o estado que elas estavam, a circunstância, o ambiente que elas estavam. Jesus em todo o tempo usou o seu poder para isso. E da mesma forma, nós podemos pensar, como vamos servir melhor o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos? Como eu posso servir melhor na minha comunidade de fé? Como eu posso ajudar a minha vizinha, o meu colega de trabalho? Como eu posso demonstrar amor para a minha família? Sabe, se você passar o dia inteiro pensando, eu não vou comprar nada para mim, não vou desejar nada, não vou olhar o Instagram da loja tal, não vou desejar, não quero. Você passou o dia inteiro pensando em você. Não adianta ficar dizendo, eu não vou, eu não quero, eu não posso. Você passou o dia inteiro pensando em si. Agora a gente pode acordar pensando, Pai, de que forma eu hoje posso abençoar aquelas pessoas que trabalham comigo? De que forma hoje eu posso fazer a diferença dentro da minha casa? Como que eu posso servir a mesa hoje? De que forma, Senhor, eu posso fazer uma comida melhor? Como eu posso lavar essa roupa para ficar mais cheirosa? Como que eu posso tratar as pessoas que convivem comigo para que elas se sintam amadas? Dessa forma,
nós vamos estar agindo como Jesus, tendo a mesma atitude de Jesus. Deixando o nosso eu, tirando os olhos da nossa necessidade, do nosso umbigo, como disse ali, de ficar procurando elogios tolos. Afinal de contas, quando nós postamos uma foto no Instagram, o que a gente espera? Curtida, elogio, comentários, mentiras, que muitas vezes as pessoas não dizem na sua cara, mas para dizer que está lá, aí diz. Quando te encontra, nunca diz que você está bonita. Nunca diz que você está cheirosa. Mas lá no comentário, para se amostrar para outras pessoas, daí está escrito. O que nós estamos esperando com aquilo que fazemos? Quais são, de fato e de verdade, as motivações pelas quais fazemos o que fazemos? O que estamos esperando? O que queremos? Fica a reflexão. C.S. Lewis, acredito que a maioria aqui conheça C.S. Lewis, né, Mari? Um autor, um escritor muito famoso, cristão, ele diz assim, ó: quando você se senta à mesa com uma pessoa humilde, você não vai levantar daquela mesa dizendo, nossa, como aquela pessoa é humilde. Sabe como que você levanta da mesa quando você levanta de uma mesa, quando você sentou com uma pessoa humilde, você levanta dizendo assim, como essa pessoa me fez me sentir bem. Como eu me senti bem sentando à mesa com essa pessoa. Porque essa pessoa, ela não passou a refeição toda falando de si própria. Do que comprou, do que fez, do que comeu, do que viajou, do que isso, do que aquilo, tananã. Eu. Essa pessoa passou a refeição se importando com a necessidade do outro. Essa pessoa passou a refeição dizendo, nossa, como você tem talento. Eu te vejo fazendo isso, eu te vejo fazendo aquilo, encorajando. Uma pessoa humilde, ela não gasta o seu tempo falando de si, mas sim encorajando outras pessoas. Ela pensa menos em si e mais em como ajudar e servir o outro. A Trina Tyrus, que é filha da Dev Tyrus, né, que eu amo, da experiência da mesa e do lar, eu tenho até lá em casa uma madeirinha escrita assim, com uma frase que ela diz assim, as pessoas não se lembrarão do que você disse, mas de como você as fez se sentirem. Talvez muitos de nós aqui já fomos em vários lugares, passamos em algumas mesas, em alguns relacionamentos, e a gente acaba esquecendo algumas coisas que foram ditas. Mas o sentimento de como a gente se sentiu, esse é difícil de esquecer. Se você se sentiu amado, ou se você se sentiu menosprezado, rejeitado em um lugar, isso dificilmente a gente esquece. E para a glória de Deus, aqui nessa igreja, a maioria das pessoas que entram aqui, dizem que quando entram aqui, se sentem amadas, se sentem acolhidas. Mas nós não podemos só nos conformar em amar as pessoas aqui dentro. Nós precisamos amar as pessoas lá fora. Porque a igreja somos eu e você lá fora. É lá que a gente tem que demonstrar esse amor que nós recebemos, amém? O segundo ponto, vou concluir, amém, irmãos? Quase. Segundo ponto para nós vivermos a cultura de honra. Nós precisamos ser profetas. Nós precisamos ter
uma visão, um coração de pai e mãe proféticos. Sabe o que é isso? É ter a capacidade de enxergar quem as pessoas são. Um pai e uma mãe, quando tem um bebê, quando tem uma criança, a criança vai fazer cocô na fralda. O pai e a mãe pega a criança e joga fora? Não, né? Às vezes dá vontade. Brincadeira. O que o pai e uma mãe faz? Pai e uma mãe limpa. Joga fora o que não presta, mas fica com a criança. E a criança nunca mais vai fazer cocô? Vai. Vai fazer cocô, vai fazer xixi na cara, se é menino, já levou um jato, com certeza. Né? Vai vomitar, vai crescer um pouquinho, vai fazer arte, vai quebrar seu bibelô da estante. Oh, eu fui antiga agora, né? Mas você manda essa criança embora? Não. Porque você entende que ela está criança. Mas você, que é mãe de menina, você certamente já deu uma boneca para sua filha. Porque você sabe que um dia ela vai ser uma mãe. Os seus olhos proféticos sabem que ela não sabe nem se limpar sozinha. Mas você já vê ela uma mãe. Isso é profético. Você confia nas mãos da sua filha uma boneca. Você confia ali uma cozinha. Para ela já ir vivendo naquela estação aquilo que ela vai ser futuramente. Você que é pai de menino, certamente já deu um carrinho, uma motoca, uma bicicleta. Porque ainda que você não seja tão bom, mas você crê que ele vai ser um bom piloto, amém? Ou vai jogar bola, vai estar na seleção, né? Profético. E para nós vivermos uma cultura de honra, nós precisamos ter isso impresso em nós. Sermos proféticos. O que é ser profético? É lançar à frente as palavras. Por que a gente diz, né? Paulo vai dizer, eu falo muito em línguas, mas eu prefiro que vocês profetizem. Porque quando você profetiza, você está trazendo a existência. Você está lançando palavras à frente. E como eu falei antes, morte e vida estão no poder da língua. Aquilo que você declara, aquilo que você fala, pode vir à existência. Amém? Nós honramos as pessoas quando nós enxergamos quem elas são, apesar de como elas estão. Oh, mas olha que bênção! Jesus, ele conhecia os pecados das pessoas, mas ele não chamava elas pelo seu pecado. Quando trouxeram a mulher adúltera até Jesus, Jesus chamou ela de quê? Filha. Porque apesar de ele conhecer o nosso pecado, ele não nos chama pelo pecado, ele nos chama pelo nome. Ele nos chama por aquilo que ele sabe que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Já os zombadores conhecem o nosso nome. Conhecem o nosso pai e a nossa mãe. Mas não nos chamam pelo nome. Chamam pelo rótulo, pelo pecado, pela falha, pela necessidade. Longe de nós, longe do nosso meio, todo espírito de zombaria. Em nome de Jesus, seja repreendido toda língua torpe, toda linguagem indecente, toda zombaria do nosso meio. Nós somos chamados para profetizar, para encorajar, para declarar o que as pessoas são em Cristo. Como então estabelecer essa cultura de honra? Entendendo o Evangelho. Entendendo que nós fomos honrados por Jesus na cruz. Nós éramos inimigos de Deus, é o que a palavra dele diz. Mas Jesus não nos viu como inimigo, ele nos viu como
filhos, aceitos, merecedores da graça de Deus. Foi dessa forma que ele nos viu. Merecedores de alguém que suportou a humilhação e foi até a cruz, obediente a uma morte de cruz. Amém? Nós fomos escolhidos, amém, irmãos? Fomos adotados e amados. E por que muitas pessoas à nossa volta têm essa cultura, são desonrosas, são amarguradas? Porque elas foram criadas nesse ambiente de desonra. E elas só estão dando daquilo que receberam. Mas em nome de Jesus, nós que estamos aqui agora, somos responsáveis por essa palavra que ouvimos. E os ambientes aonde nós estamos inseridos vai ser mudado, vai ser transformado, porque nós vamos usar a nossa boca para profetizar, para declarar, para trazer vida, para fazer crescer, florescer todos aqueles que estão à nossa volta. Nós não vamos ser aqueles que matam, que pisam em cima de pessoas, mas vamos ser aqueles que pegam na mão e diz: vem, levanta, você não está sozinho, eu estou aqui contigo. Amém? Quero chamar o louvor para subir aqui.